Glória a Deus, evangelista Damião, que bênção. Meus amados irmãos, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos, reunidos, louvando ao Senhor. Louvar a Deus pela vida do nosso irmão Carlinhos e toda a comissão, como já foi dito, desses 32 anos dessa mocidade, a qual, repito, como já frisei ontem, já fez parte com muita alegria. Louvar a Deus pela vida de Késia, seu esposo, a família, em nome de Jesus, os filhos, né? Está aí. Eu falando da mocidade, eu lembro-me quando a gente estava aprendendo a tocar violão, né? Eu e você, faz tempo, rapaz. A gente aprendendo a tocar violão e eu falava, eu tenho que aprender de todo jeito, eu preciso aprender a tocar violão. E graças a Deus hoje está aí a família louvando ao Senhor. Fico muito feliz, irmãos, em ver que o tempo ele vai passar de qualquer maneira, isso é verdade, mas o que vai fazer total diferença é o compromisso que nós assumimos para com nós mesmos e para com o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Para que o tempo possa passar e as pessoas possam se rever, e quando nós nos avistarmos, nós lembrarmos das lutas, mas também das grandes vitórias que o Senhor Deus Ele tem nos dado. E olhando para essa família de Levita, onde está aí louvando ao Senhor também, louvo a Deus pela vida da minha casa, da minha família, dos meus filhos, em nome de Jesus, que o Senhor Deus Ele tem nos concedido, os netos. E eu louvo a Deus pela vida da família, porque a família é o projeto de Deus e nós fazemos parte desse grande projeto. Toda a família, congregação dos santos, louvar a Deus, abraçar a cada um de vocês, aos amigos que também tiver e vão ter com certeza a oportunidade de estar revendo este culto de louvor, de adoração, pois aí a mídia está sendo trabalhada para isso. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, também da mídia. E é isso, nós precisamos alcançar, nós precisamos ir muito além, alcançando para a glória e louvor do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no tema que nos foi confiado. Os irmãos oraram exatamente em cima desse tema, essa temática de Lucas, e o texto ele é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo, momento esse que é o momento onde o Senhor Jesus ele pôde também vivenciar esse momento para com os seus discípulos. Lucas 24 e o verso de número 49. Está escrito o texto: aqueles que for encontrando, e se porventura puder, fique de pé em reverência à santa palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é digna de toda honra, de toda glória e de toda aceitação. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que passaram aqui, Késia e família, sexta-feira. Glória a Deus, aonde esteve aqui também departamento de louvor, louvando, glorificando o nome do Senhor, como ontem também, e cada um dos irmãos que estiveram conosco, louvando, exaltando o nome do nosso Deus, que Ele é sempre eterno. E pelo fato do reino de Deus ser sempre eterno, já pulsava no coração de Jesus ao expressar esta palavra de Lucas 24, versículo 49. Antes eu quero ler o versículo 44. Nós vamos ler para que nós possamos compreender o porquê dessa mensagem, o porquê pulsava já no coração de Jesus o desejo, um desejo de capacitação, um desejo que a sua igreja, assim como os seus discípulos, eles fossem agora tomado por algo sobrenatural, e por que não dizer por algo diferente do que existe aqui na terra.
E este algo diferente que existe aqui na terra é exatamente a presença de Deus, que só compreende o sobrenatural de Deus quem está no novo e vivo caminho. Só compreende o sobrenatural de Deus quem está atento à voz do Senhor. É preciso estar atento à voz do Senhor. Louvado seja o seu nome, porque a palavra nos diz que quando Elias estava em tristeza, em angústia, em sua alma, em seu coração, Elias ele entra em uma caverna, e quando ele entra em uma caverna, após o embate que ele já havia travado lá no Monte Carmelo, a palavra nos diz que ele só contra 450 profetas de Baal, só como pessoa humana, mas com a presença do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que quando Elias clamou, ele respondeu, lançando sobre a terra fogo, consumindo o altar, aleluia, que agora estava preparado por Elias, estava reorganizado por Elias. Altar este que estava com sacrifício, mas que em volta do altar havia muita água. Mas a palavra nos diz que quando Elias clama, desce fogo do céu, consome todo o altar, e todos os profetas de Baal, eles são mortos. Por isso Elias entra na caverna, naquela caverna, com muita angústia em sua alma, tristeza em seu coração. Ele pede para o Senhor a morte, mas o Senhor, ele fala com Elias, e a palavra do Senhor nos diz que a voz do Senhor veio em um vento calmo, ciso e tranquilo. Louvado seja Deus. Esse calmo, ciso e tranquilo significa dizer que para ouvir a calmaria de Deus é preciso eu estar em comunhão, é preciso eu entender e na intimidade ouvir o Senhor falar e entender quando ele dizer: aquieta-te a tua alma, o teu coração, rende o teu espírito diante da minha presença, porque sou eu que vou fazer algo diferente, algo sobrenatural, e só entende quem está ligado no céu. E nessa noite eu quero dizer e expressar exatamente isso aqui para a igreja, querido, que Deus ele continuará a fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Leiamos o texto de Lucas 24 e o verso 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras, e lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecado, e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois as minhas testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. E então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, esse retirando dele, sendo elevado para o céu, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Estava sempre no templo louvando a Deus. Pode tomar os vossos assentos. Meus irmãos, pós-ressurreição de Cristo, Jesus ressuscita, e a palavra nos diz que ele aparece aqui aos seus discípulos, encoraja os seus discípulos. Ele encoraja os seus discípulos porque havia um propósito e havia uma finalidade. O propósito era que eles fossem cheios
da presença do Espírito Santo de Deus. A palavra havia sido lançada, eles tinham ouvido, escutado a palavra que limpa, a palavra que trata, a palavra que quando nós a ouvimos, nós somos libertos pelo poder da palavra. Por isso que ele vai dizer que se faz necessário nós ouvirmos a palavra. Jesus, ele disse para Pedro: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra que eu vos tenho pregado tem limpado vocês. E agora se faz necessário Jesus dizer para eles, porque tinha um propósito, e o propósito era: fiquem na cidade de Jerusalém, não fiquem dispersos, mas vão para Jerusalém, porque de lá há uma promessa dada pelo meu Pai. Promessa essa descrita por tantos os profetas. O profeta Joel, ele falou sobre isso. Ele disse que chegaria o dia em que o Senhor derramaria de fogo o poder do seu Espírito sobre toda a carne. E a palavra vai nos dizer que esse propósito era exatamente para que a igreja do Senhor estivesse junta e unida em Jerusalém. Pois bem, chegou o dia de se cumprir essa promessa. E a promessa está em Atos dos Apóstolos. Quando chegamos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, não no 2, mas melhor dizendo, no 2, o versículo de número 1, Atos dos Apóstolos 2, o versículo 1, ele vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Observe, e o texto vai dizer: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Jesus, ele disse para os seus discípulos, assim como ele tem dito para nós nessa noite, assim como se faz necessário nós entendermos o propósito de estar em Jerusalém, mas esse propósito de estar em Jerusalém e ser revestido do poder de Deus, há também uma finalidade. E qual é essa finalidade? A palavra vai dizer que em meio a essas pessoas que foram tomadas e que foram cheias da presença e do Espírito Santo de Deus, no meio dessas pessoas havia um jovem, e eu quero destacar a vida desse jovem nessa noite, um jovem chamado Estevão. Abra sua Bíblia comigo mais à frente um pouquinho, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Propósito: ficai em Jerusalém, para que seja revestido do poder de Deus. Finalidade: qual a finalidade? A finalidade nós vamos entrar agora. Qual é a finalidade? Por que eu preciso? Porque eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu preciso ser tomado pela palavra. Por quê que eu preciso me abastecer da palavra? Por que eu preciso clamar, buscar ao Senhor? Para que haja o revestimento de poder sobre a minha vida. Desejar como criança recém-nascida. Paulo, ele descrevendo sobre os dons espirituais, ele vai falar a 12, mas busque o melhor. Qual é o melhor? Todos são bons. Se identifique com um, se identifique com um e clame por este dom, e busque por este dom, deseje este dom. Qual é o dom? Que este dom venha com habilidade. E olha que coisa interessante nesse texto. O propósito, eles estavam em Jerusalém, e a finalidade, diz o texto, Atos 6, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas atribuições diárias. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, mas irmãos,
escolhei, versículo 3, Atos 6, versículo 3, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Diga comigo, de boa reputação. Olha o que é que diz: cheio do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Escolha, irmãos, 7 homens, homem cheio do Espírito Santo, mas também que eles tenham sabedoria. Essa sabedoria não é a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena, querido, você consegue ela estudando numa faculdade, mas a sabedoria que ele está falando aqui é a sabedoria espiritual, é a sabedoria que ele deu. E ele disse para Salomão: Salomão, me diz o que é que tu queres. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria, porque tu pediste, Salomão, sabedoria, eu vou te dar sabedoria, mas também eu vou te dar prosperidade, o teu nome vai ser engrandecido sobre a terra. A palavra nos diz, meus amados, que quando Daniel, ele estava lá no reinado da Babilônia, e que o rei, ele teve um sonho que muito lhe incomodou e lhe perturbou, e ele mandou que entrasse todas as pessoas, os sábios, os astrólogos, todos na sua presença para desvendar o sonho, e nenhum deles conseguiram. Ele muito fica enfurecido, e ele lança um decreto que todos esses sábios, que todos sejam mortos. Quem estava no meio desses sábios também? Daniel. A palavra diz que Daniel ficou sabendo, e ele pediu ao servo do rei um tempo. Ele disse: diga para o rei que eu quero alguns dias. E a palavra vai dizer que Daniel, ele se reúne com os seus amigos, e quando ele se reúne com os seus amigos, pessoas de oração, pessoas de compromisso, pessoas de postura, pessoas que tinham essas características, essas qualidades, cheio do Espírito Santo, mas de sabedoria, ao qual a palavra nos diz encarregados de serviço. Quando Daniel, ele se reúne com ele, bota um propósito, jejum, oração, começa a orar. A palavra diz que Daniel, lá no seu quarto, Deus já estava trazendo revelação a Daniel de tudo que o rei havia sonhado. Enquanto as outras pessoas chegavam na presença do rei e diziam assim: rei, conte o sonho, Daniel chegou e já foi dizendo: o sonho é assim, porque o Deus que eu sirvo revelou ao meu coração. Porque jovem, homem, cheio de sabedoria, mas também cheio do Espírito Santo de Deus. Pois bem, propósito claro, fique em Jerusalém, seja cheio do Espírito Santo. Finalidade, versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé. Versículo 5: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé, porque a palavra vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro ingrediente da nossa vida, para a nossa caminhada, precisa ser a palavra chamada fé, porque em Hebreus 11 vai dizer que foi pela fé que os nossos pais, os nossos patriarcas, eles alcançaram a promessa e a vitória. Foi pela fé que Abraão largou tudo e caminhou para uma terra que ele não sabia, nem sabia o caminho. Todavia o seu Deus estava direcionando os seus passos. E eu quero nessa noite dizer, querido, não queira saber de tudo, não
não, mas diga: Senhor, a minha vida, o meu coração, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos estão diante das tuas mãos, e o Senhor me dará o caminho para a glória e para louvor do nosso Deus. E o caminho do Senhor é perfeito, bom e agradável aos seus olhos, e nos levará às mansões celestiais para a glória de Deus. Pois bem, Estevão agora é separado, homem cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Propósito cumprido, finalidade. Versículo 8 agora de Atos 6. Estevão cheio da graça. Olha agora, Estevão cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão agora cheio da graça, ele cheio do poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Uma coisa eu peço ao Senhor, disse o salmista: eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar os feitos do Senhor e viver o propósito de Deus para a minha vida. Pegando a deixa dessa fala do salmista, um dos maiores propósitos e realização que eu tenho vivido, glória a Deus, que eu tenho vivenciado, é exatamente, irmãos, nós podemos estar aqui há 32 anos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo e ouvindo o que toda a igreja acabou de ouvir no início desse culto: o poder da palavra que transforma a vida de uma pessoa, seja ela drogada, seja ela alcoólica, não importa a disfuncionalidade desta pessoa no mundo tenebroso das trevas, porque quando o Senhor o pega, Ele o traz e Ele o faz assentar em cadeira de príncipe. E eu escutando Mateus falando isso, acerca de sua palavra, que ele lembrou muito bem que faz 7 anos, eu fico olhando para a vida de Severino, primo meu que está ali. E quando eu olho para a vida de Severino, casado hoje com a irmã Patrícia, eu quero falar sobre isso, porque isso é exatamente o propósito do Senhor foi esse, mas a finalidade é essa, é libertar. E este homem, que outrora a sua tia congregava conosco, uma mulher que de sua boca só saía de palmo a palmo palavrões e palavrões, mas essa mulher, quando se rende aos pés da cruz, troca o fardo pesado pelo leve. Essa mulher agora, Michel, só andava glorificando ao Senhor Jesus. Essa mulher, minha tia, entrava no ônibus, ela dizia: glória a Deus, aleluia, papai. Ela dizia do ônibus: glória a Deus, aleluia, papai. Quando ela levava a Kézia um tropeção, ela chamava uns palavrões enorme, mas quando ela agora tropeçava, ela dizia: glória a Deus e aleluia, papai. E esse homem que aí está, quantas vezes ela pegava a carroça, ia buscar ele embriagado, caído nas sarjetas, e trazia na carroça para dentro de casa. Mas hoje o Senhor Deus transformou e regenerou a vida deste homem. Se eu fosse dar depoimento aqui, seriam muitos. Cada um aqui tem uma história. Cada um tem uma história. Está aí Adriano. Quando eu olho para Adriano, eu lembro-me que Adriano albergado saía 5 horas da manhã. Posso falar isso com legalidade, porque graças a Deus hoje ele não deve para ninguém.
ele não deve mais para ninguém, porque o testemunho dele é grande. E esse moço saía 5 horas da manhã, eu falava: meu filho, culto, pastor, eu adoro dentro lá da cadeia lá. Eu falei: não, Jesus, eu tenho que fazer um negócio. Vamos fazer uma consagração aqui toda quarta-feira. Toda quarta-feira, 6 horas da manhã, eu estou aqui na consagração. Mas você, meu filho, venha para cá, antes de ir para casa, fique aqui na consagração, né, Adriano? Orando, jejuando, estudando a palavra, se fortalecendo na palavra. E eu dizia: onde você estiver, pregue a palavra. E está aí coisas lindas que Deus tem feito na vida de Adriano, testemunho para a glória de Deus. E se eu fosse fazer, irmãos, e falar aqui, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque isto aqui é a operação do poder da palavra, com a graça e o Espírito Santo atuando e trabalhando na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas, cada um tem uma história. O presbítero Valci, família. Falar do presbítero Valci para mim, família, era um vizinho que me perturbava muito. Eu já falei sobre isso, muito, porque ele acordava 4h30 da manhã, ele botava o rádio na hora do ronco, e era a hora que eu estava dormindo, e o forró, enquanto a esposa estava fazendo o almoço dele, que ele trabalhava, saía de 5 horas da manhã, ele botava uma caixa de som praticamente na porta da minha casa, e eu dizia: Jesus, o que é que eu vou fazer? A palavra diz que Estevão, cheio de graça, de poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele comprou um violão. E quando ele comprou o violão, ele gostava de cantar umas músicas. Eu disse: eu vou ensinar você a tocar. E eu fui ensinar ele a tocar. Ele disse: canta uma música para mim. Eu disse: qual é a que você quer? Uma do sertanejo, Trapas e Beija, era? Misericórdia. Eu digo: eu canto essa para você. A palavra vai dizer que tem hora que nós temos que nos fazer de sábio para com os sábios, de tolo para com os tolos. Paulo falou sobre isso. Eu canto, mas depois eu quero cantar uma de Matos Nascimento para você. E está aí a família louvando ao Senhor. Está os filhos, uma bênção. Esse aqui é filho dele. Esse veio para a igreja, e quando chegou na igreja, ele corria os 4 cantos da igreja. Um dia ele zangou-se, Michel, e ele disse: não, vou pegar esse menino, nunca mais eu venho aqui, pastor. Eu digo: deixe, que ele é um atleta de Cristo. Corria muito. Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 32 anos de história, mocidade. Mas tudo tem um preço. E Jesus, ele sabia do preço. Jesus tinha um propósito: fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Para quê? Para a finalidade. Qual era a finalidade? Essa aqui. A palavra vai dizer que Estevão agora começou a incomodar. Versículo de número 9: levantaram-se, porém, alguns dos que era da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrios, da Cilícia, da Ásia, e discutia com Estevão. Não podia resistir a Estevão, a sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. Estevão não falava das coisas naturais. Estevão não estava falando de futebol. Estevão não estava falando disso, daquilo outro. Não, Estevão estava falando da palavra. Não é que você falar de futebol tem problema. Fale dosado. Se faça de sábio para com os sábios, de tolo para com os tolos. Mas procure ganhar almas para Jesus. Procure pregar o evangelho. Procure levar a palavra de Deus. E a palavra vai dizer que aqueles homens agora, Estevão, eles não resistiam à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual Estevão falava. Por que Estevão falava? Então eles subornaram alguns homens e disseram: nós temos ouvido acerca deste homem, ele está dizendo blasfêmia. Vamos fazer o quê? Vamos matar este homem. Capítulo 7.
Eu não vou ler o capítulo 7, mas depois lê esse capítulo 7 em casa. Você lendo esse capítulo 7 em casa, você vai ter uma aula de Gênesis a Apocalipse. Estevão, ele vai dar uma aula de Bíblia. Estevão, ele vai dar uma aula acerca do propósito de Deus para a vida da humanidade. Mas no capítulo 7 de Atos, o versículo de número 54, Atos 7, o verso 54, Jesus, ele manda que os discípulos fiquem em Jerusalém. Vão, fique lá. Propósito, finalidade. Estevão tinha uma finalidade de pregar o evangelho. Fácil? Não. Por que não é fácil? Porque aqui ele teve que entregar a sua própria vida. 54 vai dizer: ouvindo eles isso, enfurecia-se o seu coração, eles rilhavam os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos ao céu e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os seus ouvidos, unânime arremetaram contra ele e começaram a lançar ele fora da cidade e começaram a apedrejar a Estevão até a morte. No versículo 60 do capítulo 7 vai dizer: então Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E com essa palavra adormeceu e morreu. Propósito, finalidade. A finalidade foi dar a vida dele pela uma convicção que estava em seu coração, que ninguém podia arrancar ou tirar. Ninguém podia arrancar ou tirar a convicção que estava no coração do Estevão. Qual era a convicção? A convicção que ele era cheio do Espírito Santo, da graça, da sabedoria, e que Estevão não fazia parte desta terra, mas que Estevão fazia parte de uma mansão celestial, a qual está adornada e preparada para aqueles que crê. E essa igreja crê, porque nós temos semeado esta palavra há 32 anos, e o Senhor tem feito grandes coisas. Nós estávamos no Rio de Janeiro a semana passada e tivemos a oportunidade de ministrar, irmãos. E em uma das nossas ministrações eu falei acerca de uma irmã, a irmã Creonice, que eu sempre falo sobre isso, aquele casal de missionário, mas um propósito que gerou no meu coração e do pastor Messias, de jejuar, orar, se debruçar na palavra e dizer: Senhor, nós queremos almas. A gente foi até o Maracajá, como os irmãos já sabem, pedimos à diretora um colégio, ela nos concedeu a sala, fizemos um evangelismo, organizamos as cadeiras e à noite nós estávamos lá para o culto. E como eu falei lá no Rio de Janeiro, quem chegou, encontramos uma senhorinha chamada Creonice. Num caminho eu me lembrei de Filipe e o eunuco. Filipe, cheio do Espírito Santo, tomado do Espírito Santo, ele foi para o caminho pregar. No caminho, e nós encontramos essa senhora, fizemos o convite, essa senhora estava no culto. E lá no Rio de Janeiro eu testemunhava isso. Marquinhos, não é isso? Não esqueci, Marquinhos. E eu testemunhava isso. E eu dizia para essas pessoas que a irmã Creonice partiu, mas em Guritiba, aqueles que já tiveram a oportunidade, Kézia esteve lá finalizando uma festividade também recentemente, um dia chuvoso como esse, né, Kézia? A chuva está perseguindo, é chuva de graça, é chuva de bênção, é chuva de unção. Aí parece que o povo fica meio encolhido, mas sem problema. E foi uma bênção lá na Guritiba, fruto de uma ação de um evangelismo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque a palavra vai dizer que o Senhor disse para Estevão:
para os discípulos: fiquem em Jerusalém, propósito, finalidade, pregar o evangelho. Só que a pregação do evangelho muitas vezes traz dores, e as dores aqui foi exatamente o que Estevão sentiu na pele, a sua própria morte. E eu quero finalizar para toda a igreja ressaltando o que Paulo escreve aos Romanos. Quem é Paulo? Paulo é aquela pessoa que teve a oportunidade de, na morte de Estevão, agora pegar as suas vestes e levantar como um troféu, dizendo: nós matamos o primeiro e agora vamos matar os demais. E Paulo, escrevendo em Romanos 13, ele vai trazer um despertamento para essa igreja que está aqui nessa noite, para você que está em casa, que nos ouve. Romanos 13, o versículo 11, ele vai dizer: e digo isto a vós outros, nós que conhecemos os tempos, já é hora de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Ei, é hora de despertar. Despertar para quê? Despertar para viver o melhor de Deus. Despertar para não se embaraçar com as coisas desta vida, para não brincar de ser crente, para não brincar de vir à igreja. Não, tenha compromisso com o reino de Deus. Deseje estar em Jerusalém, aleluia, num templo, adorando, para ser cheio do poder de Deus, mas com uma finalidade. Qual é a finalidade? Pregar o evangelho, aleluia. As almas que estão sedentas, que estão mortas nas trevas, precisando ser transportadas para o reino desta maravilhosa luz. E é muito bom eu poder dizer isso. O Senhor, querido, Ele conta comigo e Ele conta contigo. Escute isso: você faz parte da grande comissão. Você pode declarar isso comigo. Fala isso: eu faço parte dessa grande comissão. Mais uma vez: eu faço parte dessa grande comissão, como pastor, aleluia. Desvende, deseje, aleluia. Trabalhe com o talento que o Senhor te deu. Se é cantar, cante com alegria. Se é pregar, pregue com alegria. Se é para evangelizar, evangelize com alegria. Deseje os melhores dons. Os dons é a ferramenta que vem com o Espírito Santo. E finalizando, Paulo ainda vai dizendo em Romanos 13, o versículo 12: porque já vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixe, pois, as obras das trevas, revista-nos, seja revestido da arma da luz, a arma da luz, para que com a arma da luz a gente possa dissipar as trevas. E a arma da luz é exatamente a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e essa palavra é luz para o meu caminho. E o versículo 13 ele vai dizer: igreja, mocidade, jovens, andemos dignamente, como em pleno dia, não com orgias, bebedices, não em impudícia, dissoluções, não em contenda, ciúme. Versículo 14, para finalizar: mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é que Paulo está dizendo? Mas seja revestido do Senhor Jesus Cristo, seja cheio do poder de Deus, se revista de Cristo, busca Ele. Ele é a fonte inesgotável, Ele é o pão que mata a minha fome, Ele é a água que mata a tua sede. Ele tem muito para dar, para fazer. Ele conta comigo e com você. Nós fazemos parte da grande comissão, para que nós possamos avançar e resgatar muitas almas das trevas, como eu já disse. E nós coroamos essa festa dessa mocidade com um triunfo, mas também com uma missão. E eu quero que essa mocidade seja encorajada, não somente ela, mas toda a igreja. O propósito é: esteja em Jerusalém. A palavra vai dizer que eles foram para o templo e permaneceram sempre nos cultos, adorando a Deus. Finalidade: faça parte da grande comissão. Fale para o seu vizinho, faça a sua parte. Pegue sua Bíblia, tenha prazer em ler a Bíblia, tenha prazer em pregar para um coleguinha.
Quantas pessoas precisam ouvir a voz do Senhor? Porque Deus é fiel. E se você faz parte dessa comissão, e se você tem certeza do seu chamado, querido, eu quero te convidar neste momento a ficar de pé, para que juntos nós possamos orar ao Senhor. E essa oração é de gratidão. Essa oração é de gratidão, porque Deus é maravilhoso. E eu quero orar ao Senhor. Enquanto eu faço essa